Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Avança. O podcast que fala de empresário para empresários. Então você que está aí no nosso YouTube ou até mesmo você que nos ouve do Spotify, seja muito bem-vindo e nesse episódio temos mais um conteúdo, mais um bate-papo muito rico com um empresário aqui da cidade de Itumbiara. E gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Cowboys Stores, a loja mais completa de Itumbiara e região, GR Mix, uma empresa que gera oportunidades no Brasil todo, e Light Clean, uma clínica integrada voltada para a área da saúde. Então, agradecemos aí imensamente a esses empresários que apoiam, que estão aí conosco, investindo cada vez mais para que conteúdos ricos chegam até você, empresário, contribuindo na sua jornada e para que você também possa se inspirar, assim como eu, assim como todos os nossos convidados que passam aqui no podcast da Avance. E hoje, em especial, temos aqui o Vitor Hugo da Tintel. Vitor Hugo, uma honra recebê-lo aqui no Avance Podcast para poder trazer um pouco da sua jornada, um pouco daquilo que você vive na vida empreendedora. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar me recebendo, estar dando esse espaço para a gente poder conversar. Espero poder estar agregando com todos que estão com interesse de saber um pouco mais sobre empreendimento, jornada empreendedora, negócios. Nós, como goianos, gostamos muito desse assunto e espero poder estar agregando com bastante conteúdo aí. Tenho certeza que vai somar muito, né? Eu já conheço um pouco da sua trajetória, até em relação aos cursos que você ministra aqui na Avance. Então, eu já sei um pouquinho aqui dos bastidores, por isso que foi um convite mega especial mesmo, para que você possa estar contribuindo aí na vida de vários empresários que nos ouvem, até mesmo que nos assistem. Pessoal, inclusive, peço desculpas aí, porque a minha voz essa semana está abençoada. Estou me recuperando aí de uma gripe, mas não poderia deixar de bater esse papo, de trazer esse conteúdo aqui extremamente rico para vocês, que eu tenho certeza que vai contribuir aí na sua jornada enquanto líder, enquanto empreendedor e também até ajudar aí na forma de vender, na forma de comunicar, que eu sei que o Vitor Hugo faz isso muito bem. Vitor Hugo, conta aí um pouquinho pra gente como foi sua jornada empreendedora, sua trajetória. Bom, eu sou assim de carreira no empreendedorismo recente, né? Eu assumi a Tintel Tintas em 2020, foi em fevereiro de 2020, bem no início da pandemia. Assumiu na hora boa aí, na pandemia. Para você ver, um desafio nunca antes previsto, né, na história da empresa. Esse ano a gente completa 50 anos de marca. E foi um desafio, e tem sido um desafio em tanto. Gosto muito de trabalhar resultados, métricas, e naquele início de jornada era muito preocupante levar esse resultado, tendo em vista que eu nunca tinha tocado um empreendimento. Mas a minha formação me ajudou muito. Eu sou engenheiro automotivo formado pela Universidade de Brasília, e eu digo hoje que o engenheiro brasileiro, ele principalmente nas faculdades públicas, ele tem uma carga administrativa, um comportamental extremamente compatível com a área gestora. Ele podendo conseguir e tem competência para seguir na área técnica, ele vai sempre ter excelentes resultados. Mas nem sempre você tem a oportunidade de seguir na carreira como projetista, tendo em vista que o mercado às vezes está um pouco saturado. É uma oportunidade muito grande para você mostrar esse pensamento lógico para a resolução de problemas. Hoje, se tem uma coisa que o empreendedor entende, é de resolver problemas, né? Todo dia você apaga um incêndio, a gente atua como verdadeiros bombeiros, né, no nosso operacional, e a gente vê até na internet, no Instagram, nas redes sociais, que cada um tem uma fórmula mágica para fazer você sair do operacional, para que você possa viver como diretor de empresa. Eu digo que é possível sim, mas a jornada é uma escada. E esses primeiros degraus tem que saber de operacional, tem que fazer cortes a duras perdas para que você possa viver resultados e desses resultados tomar frente e às vezes até para poder usufruir um pouquinho mais. Mas primeiro você entrega, depois você colhe. Não podemos inverter essa ordem e
quando eu peguei bastante dessa jornada de me ater, né, às boas práticas administrativas, estudar um pouco sobre contabilidade, pelo menos na prática, para eu saber conversar com os contadores que servem a Tintel Tintas, planos de ação. Chega um ponto que você leva mais tempo preenchendo planilhas do que realmente resolvendo o problema. Então você tem que ir a campo, você tem que realmente tirar aquilo ali daquela situação de inércia, de estar parado, estar travado sem resolver e resolver. Depois que você vendeu, você organiza, vamos falar assim, né? Então, eu quando me formei, não atuei exatamente na minha área. Eu iniciei minha jornada de trabalho mesmo. Meu primeiro emprego foi no Outback Steakhouse. Eu fui atendente, mas isso era uma coisa que me fazia muito sentido, porque meus pais dedicaram muito para poder eu ter acesso à boa educação desde novo. Tive acesso à educação privilegiada desde ensino médio, fiz boas escolas, tive acesso à escola de idiomas, tive instrução musical. Então, assim, realmente eu tive um cuidado muito zeloso da minha família com relação à minha educação. Então, eu não poderia trair essa confiança dando problemas, sendo um fardo para eles depois de eles conseguirem me premiar com um diploma de uma universidade pública, né? Eu falei ali para eles no dia que eu estava colando o grau na UNB, eu falei assim, daqui para frente é comigo. Muito obrigado pelo que vocês fizeram. E eu acho que esse é um voto cristão que eu tenho em mim, que é honrar pai e mãe em vida. E ali eu tenho certeza que eles me deram uma educação de moral, caráter extremamente forte para os problemas que a gente ia enfrentar. Ah, que bacana, né? Eu falo que a educação é a base. Inclusive, estou aqui usando a caneta da Maple Bear, que é uma escola canadense que está vindo para Itumbiara agora. E até você disse, né, que teve acesso a essa questão de escola de idiomas, e eu vejo o quanto isso faz diferença para as pessoas, no empreendedorismo também, até porque hoje, quando a gente vai fazer análise, o que mais tem são siglas inglesas, né? Então, eu fiquei muito feliz, inclusive, quando eu fiquei sabendo que a Maple Bear estava vindo para a Itumbiara. E que bacana que a sua jornada também foi embasada com valorização na educação. A gente também está buscando aí uma escola de idiomas. E eu tenho certeza que toda essa jornada fez e contribuiu para que o Vitor pudesse ser o profissional que ele é hoje, pudesse ter a bagagem que ele tem hoje, ter o conhecimento que ele tem hoje para estar aí dirigindo uma empresa que está há 50 anos, né, no mercado, uma marca que está há 50 anos no mercado. E, Vitor, conta pra gente como foi essa responsabilidade de você assumir ali no meio da pandemia, qual foi o maior desafio que você teve? Assim, o bom assim de você ter esse grau de formação que a gente teve, que a gente entende que o senso de responsabilidade te acompanha. E quando você faz uma formação tão técnica igual eu fiz, a gente sabe que se você tem um problema, você tem que apresentar uma solução e tem que confiar naquela solução. Por mais que eu tenha iniciado como atendente no Outback, eu me dediquei muito a aprender a fundo os processos que levavam ao sucesso em vendas. Então, o Outback pode falar assim que ele forma especialistas em Customer Experience. Então, a experiência de consumo do cliente é o que dá o encantamento na marca. O que eu fiz foi absorver ao máximo esses conceitos. Depois, eu eventualmente fui trabalhando no Banco do Brasil como um prestador de carro-oficina. Então, a gente coordenava as ações de manutenção predial de todas as agências do Banco do Brasil em Ribeirão Preto, Joinville e Florianópolis. Então, era um contrato que a gente tinha com o Banco do Brasil de prestação de serviço. Então, coordenar equipes, diálogo com comunicação clara e efetiva, eram premissas que eu tinha quando eu primeiro peguei a empresa para tocar em fevereiro, né? Então, a minha maior dificuldade naquele momento era saber o que foi que aconteceu com a Tintel Tintas. Uma empresa de tantas décadas, né? De tanto pioneirismo, o que poderia estar por trás desse problema? Eu usei um pouco da desvantagem que me cabe como jovem, porque eu não tenho cara de ser um dono de loja de tintas. Eu pareço mais o filho do dono. Então, o meu cliente não entender que eu era diretor da empresa me ajudou muito na própria auditoria. Então, eu consegui pesquisar a fundo perguntas para clientes,
clientes que não estavam mais comprando ali por algum motivo, eu conseguia investigar mais a fundo, entender os problemas operacionais que a empresa estava imersa. Eu conseguia ver problemas de processos internos, gestão dos nossos próprios sistemas, se havia redundância, se tinha como gente mal intencionada atuar a nível gerencial de forma escondida. Então, assim, eu consegui fazer um processo de investigação muito grande. Então, a minha primeira resposta naquele momento era saber o que foi que aconteceu e eu preciso de todo o problema na mesa para eu ter uma ideia do nível de execução que eu precisava aplicar. E foi o que nós fizemos. A empresa, eu tenho até poucas imagens, porque era emotivamente muito difícil encarar aquele processo de descapitalização da empresa. Nós temos aí seus 167 metros quadrados ali de área, contando balcão mais estoque, e aí eu precisava realmente mostrar que nós tínhamos produto para atender o cliente, mas não estava aparecendo a Panucci nos últimos dias, extremamente vazio. A gente racionava até o interruptor da luz que ligava uma parte ou outra da empresa, tamanha o nível de rigor que eu precisava com as despesas. Então enxugamos ao máximo que nós podíamos. Realmente eu fiz um modelo motosserra bem violento na empresa para poder dar um choque. Fizemos mudanças de parcerias, trocamos contabilidade, alinhamos equipe, mudamos todo o quadro de colaboradores. Tudo isso ali no meio da pandemia, 2020, 2021, naquele ápice. Exatamente, os primeiros 5 meses ali, ainda a gente pegou o lockdown lá logo em abril, né? O lockdown em Itumbiara foi logo em abril, eu assumi em fevereiro. Então eu já iniciei em março nesse turbilhão todo. E num ambiente totalmente incerto, onde ninguém sabia o que fazer e como fazer, todo mundo com novas legislações, planos de ações todo diários. A validade do meu plano de ação era praticamente diária. Trabalhava exaustivamente até a madrugada dentro, abria cedo, dormia extremamente tarde, muito exaustivo, e eu precisava provar para os meus fornecedores que nós tínhamos condições de avançar e crescer na carteira deles. Então a gente colocou muito regime de austeridade financeira na empresa, quitar de forma rigorosa os compromissos e realmente vendeu o feijão com arroz bem feito, né? Uma loja de tinta ela precisa de quê? Ela precisa de massas, acessórios, tinta branco gelo, fita crepe, pincel básico. Às vezes você não consegue ter a linha completa de trinchas, mas você precisa ter a de 2 polegadas, a de 1 polegada. Então a gente realmente analisou o mix essencial, começou nele e fomos trabalhando. Eu apostei muito numa logística praticamente aos moldes de uma indústria automotiva que é um just-in-time. O just-in-time ele tem a premissa de você cria suprimentos com base naquilo que você acabou de fechar de negócio. Então eu tinha uma logística extremamente rápida. O que eu não tinha pronta entrega, eu entregava com um dia útil. Então eu iniciava a obra e no meio da obra ele recebia material. E nisso você teve o apoio dos seus fornecedores para você conseguir fazer essa entrega rápida? Sim, a gente restabeleceu essas parcerias com base em entrega mesmo. Então, alguns que não estavam tendo o tempo logístico necessário para eu conseguir fazer essa entrega para o meu cliente, a gente acabou deixando de lado essas parcerias e foi fortalecendo com aqueles que tinham tempo logístico muito rápido. Era muito bom, porque a indústria tinha correções no dólar e nos insumos, na matéria-prima, de forma medonha, diária, horas, né? Você tinha um cenário de compra agora, daqui 2 horas outro cenário de compra. Então o distribuidor ele veio a salvar muitas empresas. O distribuidor tinha um congelamento de tabela para poder girar. Uma estratégia muito bacana, né? Então a gente conseguiu comprar com muita velocidade, entregar com muita velocidade apenas o que era feito de negócio. Então o nosso estoque era extremamente enxuto, né? E o atendimento muito rápido. Isso fez eu me adaptar um pouco melhor nesses 6 primeiros meses. Mas era sempre assim, o que eu faço agora? Né? E assim, eu precisava ter uma fé muito forte, de que eu ia sobreviver como pessoa e como empresa. Com certeza, imagina, pandemia todo dia, Deus segura minha mão, vamos junto, não me deixa cair, me levanta, me mostra qual que é o próximo caminho, onde eu tenho que pisar, a forma como eu tenho que pisar.
falo, quem realmente passou pela pandemia aí foi muita fé. E o mercado hoje, querendo ou não, é fé, dedicação e fé, porque senão não vai. Saiu muito forte. Eu vejo os empreendedores que enfrentaram de frente, igual todos nós enfrentamos. Nós sabemos que teve pessoas que acabam pagando com a vida, né? Então, é sempre olhar esse cenário e nunca esquecer as lições aprendidas, né? Com certeza. Eu falo que aquilo ali é limitante, principalmente no ponto de vista que você não controla. Você não controla se vai fechar, se não vai. Você tem a opção de ligar o noticiário e ficar extremamente pessimista ou olhar com otimismo a sua operação. Então eu falo que empreender com propósito significa mais do que apenas ter resultados. Eu digo muito isso porque chega um ponto que o que te faz levantar e entregar 120%? Porque você pode contratar um colaborador, você contrata 100% da mão de obra dele. Mas o extra, os 20% a mais, isso é Deus que explica, na minha opinião. Você entrega muito a mais. Quer dizer, meus colaboradores, nós não deixamos de apertar a mão de ninguém para poder fechar negócio. Bota a faixa zebrada, distância, ameaça da polícia. Eu nunca esqueço de uma vez que eu fui comprar uma água mineral num distribuidor de bebida e estava em regime de lockdown e o cara da distribuidor de bebida, ele foi me vender, parecendo que estava vendendo droga, sabe? Uma água mineral. E ele começou a chorar. Ele começou a ficar assim, eu não acredito que eu tô me sentindo tão inútil desse jeito, com medo de vender uma água, com medo de perder meu negócio, como é que eu vou sustentar minha casa? Eu falei, calma, cara, vamos junto, né? A gente vai dar um jeito, né? Eu até fico emocionado de lembrar essa situação, porque é desesperador, todo mundo querendo trazer o sustento para casa, né? Com certeza. Então, eu tinha muito esses altos e baixos. A gente fala com muita força quando vem num podcast desse, depois de uma jornada dessa, né? Mas lá você testa a sua fé. Você pergunta, eu vou conseguir? Quer dizer, eu acredito em mim, eu acredito no meu método, confio na minha educação, mas será que eu vou conseguir chegar lá? Eu vou sobreviver, eu vou pegar essa doença, o que vai acontecer comigo, né? Então, eu me dedicava muito nesses planos de ação, como empreendedor mesmo, acreditando que aquilo ali era minha bala de prata. Eu trago essa mensagem para todos que empreendem, que se hoje vocês estão passando por algum perrengue brabo no seu negócio, que você precisa operacionalizar planos de ação, planilhamento, estudo, tática, primeiro entra com o que há de mais importante, o seu motivacional. Esse motivacional ele vai ter uma ação muito poderosa no seu dia a dia e você tem que acreditar muito no seu negócio, porque senão você não consegue. Você não consegue fazer uma venda qualificada porque o seu cliente vê fragilidade em você. Ele vê, esse cara não acredita nisso. Ele não quer vender esse produto. Nem ele sabe se ele precisa vender esse produto. Eu não, eu vivo realmente um propósito onde eu acredito muito no que eu faço. Hoje a Tintel Tintas vive para educar os seus clientes, trazer, descomplicar o acesso às tintas. Antes isso era uma coisa muito elitizada, eu acredito na democratização disso e me envolvo pessoalmente com a minha equipe. Vitor, e é tão interessante, né? Porque assim, você está falando aí da questão desse motivacional que o empresário, o empreendedor precisa ter. E eu falo mais, se o empresário ele não tem uma boa saúde mental, né? Ele não consegue tomar decisões assertivas para o negócio dele. E aí isso tudo começa lá no autocuidado, que muitas vezes onde a gente fala, qual que é o tempo que você está tirando para você fazer uma atividade física, o tempo que você está tirando para você ter uma conversa com Deus, ou até mesmo para você frequentar uma igreja, frequentar um culto, o que seja, mas qual é o tempo que você está tirando para estar com a sua família? Porque esse autocuidado é o que vai fortalecer para que esse empresário tenha saúde mental e esteja forte diante dos desafios do dia a dia. Porque a vida no mundo dos negócios, ela não é para armaduras. Literalmente, ela é para quem está disposto a jogar o jogo de adultos. Inclusive, eu até estou lendo um livro muito importante que chama Jogos Infinitos e eu estou apaixonada nele porque ele fala dessa mentalidade, né? O quanto esse empresário, ou ele tem um jogo finito, que ele se limita a apenas uma vitória diária,
igual um atleta quando chega numa linha de chegada e que comemora, ou ele tem uma mentalidade infinita, que é ele entender que ele está fazendo parte de uma jornada, ele entender que é todo um processo e que tem propósito naquilo ali. E até para que ele não possa cair nas armadilhas daquela satisfação momentânea, daquela dopamina que vem quando você simplesmente fala, nossa, consegui bater a meta. Porque não é só bater a meta do dia, é a meta do dia, é a meta da semana, é a meta do mês, é a meta do ano, é sustentar um negócio que realmente gere lucratividade, não apenas gerar faturamento. Então, é um contexto todo para que realmente a gente consiga nos nutrir e alcançar resultados satisfatórios. Então, esse livro ele traz muito que essa mentalidade infinita que nós empresários precisamos ter é o que faz a diferença, porque a gente não olha só no hoje. No exemplo até você, né? Naquele momento que você estava lá, eu tenho certeza que não era só o dia que você estava olhando, mas sim toda a história da empresa, todo o legado que tem, todo o propósito que você também estava trazendo para a sua vida profissional e também para aquelas pessoas que estavam ali envolvidas nesse negócio, né? Então, eu vejo que vai muito além do empresário estar ali diariamente pensando apenas em resultado, porque é um conjunto. O resultado ele é extremamente importante, ele tem que ser prioridade, mas é um conjunto. De nada adianta ter uma empresa lucrativa e ter um empresário doente, né? Então, eu vejo que a junção, o quanto esse empresário precisa estar bem, precisa ter saúde mental, precisa olhar também para os outros pilares da vida, até para que a empresa consiga ter o resultado almejado. Com certeza. Eu, inclusive, acrescentaria esse ponto que você trouxe. Eu acho fundamental, eu acho que é uma pedra alicerce. Sem isso, você não consegue ir para frente. Onde cada gestor, diretor, CEO, ele tem uma diretriz de trabalho. Eu tenho a minha, não abro mão, tenho minha forma de trabalhar, e eu não sou um gestor que eu quero resultado a qualquer custo. Eu não larguei a minha área, a minha profissão, para vir até Itumbiara, reerguer uma empresa para eu ficar motivado pelo ego de um faturamento muito alto. Minha preocupação era, se eu me dedicar a trabalhar com isso aqui com proficiência, eu sei fazer? Eu vou ser um migué ou eu vou ser um cara que sabe realmente trabalhar com os parâmetros do meu negócio? Então, eu precisava realmente mostrar que sabia trabalhar com tintas para a minha família, que sempre foi do ramo de tintas. Né? Então, o que um gestor com alguns meses de empresariado tinha a oferecer para a Tintel? A Tintel testou se o Vitor Hugo era homem para ela. E eu falo homem no sentido do valor, o homem valoroso, o homem de ética, índole, determinação. E uma palavra que eu vejo muitos jovens falando muito, uma palavra que eu vejo os jovens falando muito pouco, que é integridade. Sim. Essa integridade ela é muito pouco falada, inclusive a gente fala até de lealdade. Até que ponto a equipe tem que ser leal a você? Por que as pessoas têm que seguir você? Eu falo que é muito um propósito. Eu não sigo pessoas que eu não admiro. Então a gente segue pessoas no Instagram, segue vídeos do YouTube, assiste um podcast de empreendedorismo, se realmente criar empatia. Fala, cara, eu penso assim como ele pensa, como a Andriele pensa. E é isso que faz você, às vezes, traçar um plano de ação mais ousado. E eu falo que quando o empreendedor ele é arrojado, ele é diferente de um inconsequente. Com certeza. O arrojado, ele tem coragem com método e disciplina. O inconsequente, ele faz qualquer coisa para ter aquela emoção no final da jornada. Eu estou comprando um carro muito caro, né? É a mentalidade que traz lá no livro, da mentalidade finita. Porque a mentalidade finita, ela quer prazeres momentâneos. Exatamente. E assim, a gente fica muito inflado. Poxa, eu sou diretor, eu vou tirar um prolabore altíssimo, eu vou ter uma participação nos lucros. Mas eu te falo que mais de 80% ainda não sabe fazer essa conta de participação nos lucros de uma maneira saudável para a empresa. Porque ele está mais preocupado em mostrar uma fachada para a sociedade do que realmente viver uma jornada de propósito da empresa. Então, eu realmente fiz esse voto de humildade para a Tintel Tintas, me colocando como um gestor humilde e determinado a mudar o quadro que ela estava. E a minha promessa é olha, eu vou arrumar essa empresa para que ela possa viver novos tempos de prosperidade. Porque ela prosperou muito, foi importante, é importante,
mas ela precisa de alguém que sabe para que lado vai. Porque se eu fosse fazer só uma empresa de tinta que só vende produto barato, que cobre qualquer oferta, eu não estou fazendo mais do que anotar pedido. Eu não preciso de uma Tintel Tintas. Eu posso adotar, às vezes, um modelo de uma outra franchising a nível do Brasil e falar, eu posso ser um franqueado seu? Ou eu posso cuidar da minha marca, como a gente tem feito, né? Então, a Tintel hoje ela é símbolo de autoridade em tintas para que ela sempre se recorde para quem que ela serve. Ela serve o profissional, o cliente final do ramo industrial, automotivo e residencial, que tem acesso à informação, mas conta com consultoria de qualidade para ter acesso a esse produto, né? Então, hoje, nosso propósito é realmente fazer isso, e quando eu tomei consciência disso, eu consegui fazer um business model canvas, né, para poder fazer uma proposta de valor adequada para o meu negócio. Eu vou fazer uma análise de canal de comunicação. Quais são as minhas parcerias-chaves, minhas principais receitas, minhas principais despesas? Você pode pegar qualquer metodologia da administração de excelência para falar que você usa um 5W2H, mas você sabe para onde você está indo. Então, por isso que a gente tem que entrar na parte que você tocou da liderança infinita, para que nós possamos realmente, através da nossa pessoa, do nosso comportamento, da nossa disciplina, do nosso propósito, ser espelho para a equipe. Porque se você está imitando alguém, você provavelmente vai ter problemas ali na frente de continuar dali para frente. Então eu falo, você pode enganar uma pessoa há muito tempo, mas você não consegue enganar muitas pessoas ao mesmo tempo. E isso a empresa vai te testar. Então, quando você sabe para onde você quer ir, você consegue fazer isso de uma maneira muito autêntica. Com certeza, e eu falo até mais, todo planejamento estratégico, o ponto de partida é aonde você quer chegar, aonde esse negócio precisa alcançar e quem são as pessoas que vão estar junto nesse plano estratégico para que esse negócio consiga atingir o objetivo dele. Qualquer empresa, se eu sento com o empresário e eu questiono ele, aonde você quer chegar? Trava, fala, então o nosso começo é aqui. Primeiro ponto, a gente precisa saber aonde você quer chegar com esse negócio. Porque oportunidades vão aparecer diversas e se você não tem foco daquilo que você quer, de repente você se perde aí no meio do jogo. Segundo ponto, se você não sabe aonde você quer chegar, você não consegue levar o seu time. Seu time fica perdido, você não consegue reforçar a cultura. Você tem pessoas boas, às vezes, dentro da empresa, mas que não tem uma produtividade, porque não sabe aonde quer chegar, não sabe quanto que tem que faturar, não sabe o que precisa produzir. Então fica todo mundo perdido, entende? Então, dentro de um planejamento estratégico que a gente traz para qualquer negócio, o ponto de partida é esse. E aí começa com quem? Começa com o empresário, começa com quem está ali nos bastidores, quem está ali gerindo, quem está ali criando as estratégias para que possa levar todos na mesma direção. Então isso faz total diferença. Com certeza, e vai ser com base nisso que você vai justificar cortes, vai justificar contratações, aumento salarial, porque você vai ter que tomar decisões, né? Tomar decisões e também ser uma pessoa inspiradora. Você, onde não mora admiração, dificilmente mora respeito. E o respeito, ele acompanha ali a necessidade da autoridade. A autoridade não é uma imposição. Você tem dois caminhos para delegar poder para alguém. Ou você puxa para si mesmo e exerce, toma frente, ou você delega para alguém. Quando você delega para alguém, você precisa ter um pouco da credibilidade em si a partir da afinidade construída. Então, se eu sou um líder truculento, mal educado, mau caratismo, eu tenho comportamentos que não condiz com pessoas psiquicamente estáveis, né? Dificilmente minha equipe vai me delegar o comando da empresa. Então, por mais que você esteja lá no cargo de diretor, gerente ou uma pessoa de alto escalão, você não exerce esse poder. E para você exercer o poder, vem propósito, que nós falamos, onde quer chegar, diretriz de direção. Olha, eu sou uma pessoa que eu sou acessível, mas é preciso fazer bem feita a atividade. E eu vou procurar maneiras de não impor, mas sugerir performance. Hoje, meus vendedores, por exemplo, eles não são acuados com métricas que como se tivesse uma arma na cabeça deles. Ó, bate o faturamento X.
ou não. A gente hoje tem uma equipe alinhada por critérios de satisfação de cliente. Eu questiono se a habilidade dele está aquém ou está dentro do padrão que a gente quer de atendimento com base na experiência do cliente de satisfação. Eu vi que ele conseguiu passar um conhecimento técnico de forma leve, construiu relacionamento com o cliente, a ponto de talvez trazer ele para uma segunda demanda no segundo dia. Então ele aumenta o ticket desse cliente, a reincidência, a fidelização desse cliente, ele usa ferramentas de estratégia de pós-venda, por exemplo, né? Então, conforme ele consegue acessar essas ferramentas e incluir na rotina de uma maneira mais fluida, eu considero que o atendimento dele está dentro dos moldes que a Tintel Tintas está vendo. Aí você percebe que isso não é um planilhamento de checklist agressivo, que hoje você tem uma NR1, por exemplo, agora regulamentando uma cultura de performance que nem sempre é tão bem-vinda. Nós estamos no interior. Como é que você vai falar para a pessoa que você tem que viver uma cultura de alta performance? A cultura da alta performance, ela tem que ser uma coisa que você tem que, de forma como se fosse um consultor, convidar o colaborador a entrar nessa jornada de performance, onde ele vai melhorar pessoalmente e profissionalmente. Ele vai ganhando notoriedade social no meio dele, ele vai ser mais bem remunerado, ele vai ter premiações em relação a isso, entende o assunto. Ele não é uma pessoa que ganha muito bem e não entende nada. Ele é uma pessoa que entende, fala muito bem, transmite com qualidade para as outras pessoas e ocupa uma posição mais alta. Agora, quem é que faz esse papel de mostrar como é que se faz? O líder. Com certeza. E, Vitor Hugo, você veio aí, né, da bagagem da engenharia, passou ali por toda a jornada de atendimento no Outback e, de repente, está ali na gestão de pessoas. Como foi esse desafio? Porque no primeiro momento teve que ter corte de pessoas. Como que foi para você também lidar? Porque de repente você está na diretoria da empresa, você tem que gerir várias pessoas, desenvolver essas pessoas, ter essa preocupação, igual até você trouxe aqui mesmo. Agora tem NR1, mas e lá atrás? Como que foi isso para você? Bom, no primeiro ponto, quando eu assumi a equipe, a própria equipe não sabia se eu tinha credenciais para assumir o cargo de gestor. Eu tinha funcionários que tinham praticamente a minha idade de empresa. Então, viram eu crescer. E quando você tem uma relação de contato, onde você se considera uma pessoa até mais apta do que o próprio gestor, você não tem tanto crédito. É essa a parte que eu falo que você não pode romantizar. Você precisa entregar resultados. Então, o que eu questionava como saída e solução não era tão bem recebida pela equipe na época, porque eu não tinha credenciais. Mas o que você já fez para provar para a gente que você consegue resolver a situação a tal ponto que chegamos? Eu acho que exige uma pessoa com mais experiência para isso, né? E eu tive que mostrar essa experiência com resultado. Então, a gente teve que realmente entrar para a operação. Eu aprendi a fazer cada uma das atividades que estava cobrando. Procurei centralizar muito naquele primeiro momento, onde eu tinha condições de falar, olha, eu preciso que você venda dessa forma, porque eu também faço. Eu preciso cuidar do financeiro dessa forma, porque eu também faço. Então, eu sempre era um braço de apoio do meu colaborador quando as coisas não iam tão bem. E assim eu criei um laço de confiança muito grande com eles. Então, da forma que eu vendia, eu apoiava o meu time comercial. Da forma com que eu auditava o financeiro, eu apoiava o meu time financeiro. A forma com que eu me dedicava para cuidar da expedição, né, para a entrada, saída de material, a forma com que eu fiscalizava era de uma maneira de apoio, como um colega de trabalho. Então eu conseguia fazer essa rotatividade das funções, e quem me ensinou muito isso foi o restaurante. Para você virar gerente no Outback, você não consegue virar se você não souber fazer todas as atividades. Então esse voto de humildade que você faz como gestor, sabendo entrar para o operacional e levá-lo à excelência, faz com que você ganhe respeito, porque você entrega. Eu fazia vendas altas, eu entregava um nível de atendimento e eu conseguia replicá-lo com muita assertividade, assim, no dia a dia. Eu atendia muito bem na segunda e repetia esse atendimento na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Então você trabalhava, quando a gente falava no Outback, era em muito satisfeito. Você tinha a experiência do cliente. Quando você opera sempre em muito satisfeito e de forma disciplinar, entrega isso o tempo todo, fica meio que automático.
Você absorve aquela forma de fazer. Então, eu comecei a fazer isso e não falhava. Eu não metia um atestado, não fugia da responsabilidade. Constância ali, né, naquilo que estava sendo uma feito. constância muito grande e assim, a jornada trazendo mudanças físicas na loja, quer dizer, a loja está começando a encher. A gente começou a ter um posicionamento de marketing muito bem posicionado. Os clientes que tínhamos perdido estavam voltando. E isso para nós era importantíssimo. Eu celebrava muito essas vitórias porque é um custo de aquisição de cliente. Com toda certeza. E você tem algum ponto que você falou assim, Adriele, eu acredito que eu errei, eu pequei nesse momento em relação à minha gestão, em relação ali a estar gerindo essas pessoas, porque assim, a gente, claro, graças a Deus, teve muitos e muitos acertos, porque a empresa está aí hoje super bem, graças a sua gestão e tudo mais, né? Também toda a história, todo o know-how que tem. Mas a gente também tem muitos erros diante disso. O que você teria feito diferente? Eu teria antecipado a construção, por exemplo, de um regimento interno. Por quê? Eu tive situações muito delicadas de tomada de decisão da equipe, onde a gente se via muito refém de pessoas que começavam a amedrontar muito a gente num momento de sensibilidade. Quer dizer, a empresa está num momento jurídico sensível, fiscal sensível, financeiro sensível, e você precisa das pessoas. Só que o tanto que você precisa das pessoas, de forma desmedida, você acaba se colocando em situações muito constrangedoras como gestor. Então, eu precisava, às vezes, de uma proteção de regimento interno que pudesse me dar um pouquinho mais de autoridade para que não tenhamos que apelar para uma cultura, vamos falar assim, agressiva. Porque tem hora que, no momento, como você pega uma pandemia dessa, você fica à flor da pele. E tem que ter muita sabedoria para poder tomar as decisões, muita inteligência emocional. Exatamente. É um ambiente totalmente e você, assim, certo, eu falo que algumas vezes eu posso ter sido um colega não tão agradável como eu gostaria de ser, dada a circunstância, mas como gestor não posso culpar a circunstância, eu tenho que culpar o processo e a decisão, né? Então, se eu tivesse tido acesso ao conhecimento, e é sempre uma jornada constante, né? De que poderia ter sido uma saída mais interessante, provavelmente eu teria me privado de muito estresse desnecessário e o colaborador teria um líder um pouco mais diligente nas demandas e menos explosivo. Porque quando acontece a bomba, a reação é uma só. Você quer resolver, mas porque você está no cargo de responsável. E aí você às vezes quer achar culpado ou assume, e isso às vezes faz com que o próprio colaborador demita você, né? Sim, com certeza. Porque quando você acha que você está demitindo um colaborador, na verdade ele que está demitindo você. Ele não viu perspectiva de que você traria aquele crescimento que ele tanto precisa, aquela remuneração que ele gostaria. Então ele demite você também. Então, entendendo essa questão, é preciso muito preparo do gestor, e é por isso que eu falo que nós não podemos parar de estudar. Não podemos parar de nos fazer reflexão de que poderia ser melhor. Precisamos nos espelhar em gestores e gestoras, e eu me espelho em várias mulheres competentíssimas que já foram gerentes, que eu trabalhei para elas, que cada uma tem uma habilidade impressionante, e essas habilidades que elas me mostravam me fez um gestor melhor. Então, é ter esse processo de olhar com cuidado, né, de que, cara, eu tenho essas minhas falhas, eu preciso me desenvolver. Eu preciso fazer uma jornada de feedback comigo mesmo. Eu encorajava muito os meus colaboradores a fazer feedbacks com consultores que eu apresentava para a empresa. Eu cheguei a fazer, por exemplo, Desafio Empreendedor, 2 anos depois, que eu precisava muito dessa validação da gestão, pesquisa de satisfação do cliente. Olha, você pode fazer uma pesquisa de satisfação da sua experiência? Eu queria muito saber, e eu falava isso de coração mesmo, assim, para saber o que eu poderia estar melhorando. Eu falo muito assim, né, Victor? O empresário em si, o líder, tem que ter humildade. Ele tem que ter humildade para poder ver aonde ele precisa melhorar, o quanto ele precisa melhorar, aonde ele está errando, qual que é as vertentes ali que levaram aquele erro, até para poder traçar uma nova rota, traçar um novo caminho para poder potencializar. Falo que a humildade ela vai fazer total diferença. E humildade nos negócios é diferente de papel.
né? Eu posso ter total relacionamento com a minha equipe, mas eu tenho que saber o meu papel enquanto líder, enquanto gestor, enquanto tomador de decisões e tudo mais. Que isso também eu vejo que faz total diferença e até para a gente conseguir fazer com que as pessoas possam entregar o melhor delas. Porque senão, às vezes, a gente fica com um time inchado e sem ter produtividade, não é verdade? Exatamente. E lá nesse momento que você passou de toda essa reestruturação da empresa, teve muitas demissões? Olha, a equipe foi desmanchando aos poucos e ficando só com um colaborador mais antigo. Quando você, por exemplo, entra numa situação de não confio, não gosto, ou a cultura está de baixo calão, você precisa realmente desfazer aquela equipe e recomeçar. Então, hoje a gente investe numa cultura onde eu não pressiono meu colaborador a uma rotina exaustiva e, eu vou falar assim, explosiva para a performance. Eu quero que a gente possa entregar performance em bem-estar, uma boa comunicação, é hora de produzir, vamos relaxar um pouco e vamos olhar novamente a trajetória. Olha, vamos revisar um plano de ação, vamos verificar alguma coisa no depósito, vamos fazer um treinamento mais para a gente se conhecer. Vocês gostariam de um treinamento mais específico? Então a gente precisa realmente dividir um pouco essa visão de futuro com a equipe. E eu falo isso porque, para mim, é muito importante o bem-estar emocional deles, mas também eu quero que eles possam sempre viver uma jornada de sair da zona de conforto e crescerem. Eu quero muito que eles gostem da jornada de ir para o próximo nível. E não é para poder satisfazer o Vitor Hugo ou só a Tintel Tintas. Eu tento fazer com que eles tenham as funções deles, as atividades deles, a tal ponto de excelência que se um dia ele falar assim, eu não vou continuar com a Tintel Tintas, eu vou para outro lugar e tudo que eles me ensinaram me foi extremamente útil. Então eu quero que eles tenham hábitos de trabalhar com as melhores práticas do mercado, não para a Tintel Tintas, mas para eles mesmos. E o meu convite a nossa cultura é muito boa e eu gostaria que você quisesse fazer o seu plano de crescimento com a gente, alinha ele com a gente. Vai te fazer bem, vai fazer bem para a empresa. Então, quando o cliente percebe que você está vivendo essa cultura, você consegue ter uma equipe muito diferenciada. Responde bem em momentos de crise e aflição. Responde bem às frustrações que a área comercial envolve. Eu não tive um orçamento, me dediquei 4 horas, 6 dias naquele orçamento, e ele foi lá e simplesmente recebeu um leilão do concorrente. Olha, você precisa ter inteligência emocional para isso, e eu estou aqui do seu lado. Nós vamos conquistar outro cliente igual esse daí, você vai ver que você vai dar a volta por cima. Então, a gente celebra quando um colaborador faz um excelente trabalho, celebra quando um é promovido, e eu falo muito que é promovido sem puxa-saquismo. É realmente as habilidades, e elas são habilidades que são cobradas de forma transparente. Eu falo muitos colaboradores que eu cobro, por exemplo, domínio de área, comunicação, fator emocional, senso de urgência, resolução de problemas, trabalho consistente, liderança. Dependendo do cargo que você almeja na minha empresa, você precisa ter como se fosse um daqueles gráficos polares que a gente fala na engenharia, onde você tem uma nota maior ou menor. Então, se você quer ser líder, tanto a liderança, o fator emocional e a comunicação tem que estar bem forte. Então, se você não está naquele ponto, que tal a gente fazer um plano de ação, onde a gente faz uma rotina de treinamentos de 6 meses, avaliando você o ponto atual e fazendo você ter uma trajetória até o ponto ideal. Eles topando essa jornada, a gente cresce junto, entra na medida, faz processo de crescimento para eles sob medida. Excelente. Se todo empresário tivesse essa mentalidade, eu falo que o mundo seria outro. Até porque, no meu ponto de vista, a qualificação da equipe é o que vai gerar resultado. Hoje a gente tem aí várias inteligências artificiais, muita inovação, muita tecnologia, sistemas, mas até para que isso funcione, precisa ter bons profissionais qualificados, dedicados, comprometidos ali por trás. E aquela questão, o colaborador, ele não está ali trabalhando para enriquecer o dono da empresa ou o empresário ou só
só enriquecer a empresa, muito pelo contrário. Quem está trabalhando é para poder conquistar e realizar os sonhos dele. Inclusive, uma performance profissional de falar, não, eu sou o João, eu trabalhei nessa empresa, eu sou um excelente profissional, e quando ele for para o mercado de trabalho, ou quando ele quiser uma mudança e tudo mais, ele ser um profissional renomado no mercado, independente de onde ele esteja. Então, eu vejo que se todo empresário tivesse essa mentalidade de qualificar, desenvolver os colaboradores, isso seria diferente. Até porque é o que eu sempre falo, um colaborador dentro da empresa que ele não tem uma boa performance, que ele não tem um bom desempenho, não tem um bom desenvolvimento, não é comprometido com a empresa, ou até mesmo não busca desenvolver habilidades para trazer resultados, é prejuízo. Com certeza. De repente você está ali mantendo pessoas, sua folha de pagamento chega naquele quinto dia útil, chega e chora. Porque você fala, nossa, eu vou pagar esse valor aqui para essa pessoa. Mas peraí, o que ela produziu esse mês? Qual foi o retorno que esse colaborador deu para a empresa? E de repente você não vê esse retorno. E aí você fala, nossa, vou manter essa pessoa na minha empresa? E muitas vezes mantém a pessoa desqualificada, mesmo a empresa tendo prejuízo em estar com aquele colaborador ali que não está mais agregando. Então, eu sempre trago isso muito para os meus clientes. A gente tem que ter medo de manter na empresa pessoa desqualificada, não de realmente investir em qualificar vendedores, pessoal da parte administrativa. Quantas pessoas que estão no administrativo de empresa que não tem bagagem? Você faz uma pergunta, a pessoa fala, parece que está só engessada em fazer ali o mesmo, então não consegue gerar uma oportunidade dentro da administração de um próprio negócio, né? E o outro fator principal, inteligência emocional. De repente, um não que recebe de um cliente passa a semana toda mal, não consegue digerir aquilo ali, não consegue levar para o próximo cliente um resultado diferente também e não flui. Então, a qualificação dos colaboradores, inclusive ter essa mentalidade, né, Victor, de investir, de junto com o colaborador, criar um plano de desenvolvimento para ele, para que ele também possa alcançar os sonhos dele, para que ele também possa ser um bom profissional. Isso faz total diferença no mercado de trabalho e isso traz literalmente o exemplo de uma liderança inovadora e uma liderança de resultados, no meu ponto de vista. Ah, sim. E, inclusive, eu sou uma pessoa que torce de verdade para que eles possam crescer. Eu vibro com cada vez que eu falo assim, ó, tá vendo que agora você conseguiu conquistar uma autonomia que você consegue utilizar? Porque alguns pedem autonomia, mas não gostam de usufruir da autonomia. É preferível, às vezes, você ser mais imediatista e só receber mais alto. Não. Para você subir no degrau, você tem que usufruir do degrau. Você agora está realmente como um analista financeiro júnior. Vamos usufruir do benefício de ser um analista financeiro júnior e vamos para o próximo nível. Esse convite faz a gente encarar um processo de jornada de aprendizado, melhoria contínua. Eu acredito muito nisso, não só como engenheiro, mas como empresário. Eu acho que o tesão da área é todo em cima disso. E é isso que faz ser um time vencedor, uma empresa vitoriosa, uma empresa muito bem posicionada no mercado. Eu convido muito os meus vendedores a não terem vergonha de se posicionarem nos meios sociais deles como vendedores. Uhum. Não fuja o que você foi vocacional para fazer. O vendedor ele não desliga. E o vendedor, é preciso quebrar um mito de que ele é um cara gente boa. Não, ele é um cara de ferramentas, métodos. A simpatia tem um porquê, a abertura, né, tem um porquê. Ele sabe levar a diversão e a competência técnica ao mesmo tempo é método de vendas, é o que traz retenção, faz uma conversão muito boa. E eu falo que todos eles precisam encarar uma verdade só. Você tem 2 caminhos na sua vida. Você quer trabalhar para se manter ou você quer trabalhar para vencer? Eu falo que você tem prós e contras nos 2. Nada contra quem quer se manter, mas eu trabalho para vencer. E o que eu sou beneficiado por isso? Eu sou beneficiado em habilidades que naturalmente eu consigo ir desenvolvendo. Ela é um percentual que sai de 0 a 100% de habilidades concluídas ou desenvolvidas. Quando você trabalha para se manter, você não dá nem a possibilidade desse download.
Você não dá nem a possibilidade. Por quê? Você não vê o próximo passo. Você não antecipa movimentos. Você não prevê cenários caóticos onde algum cenário político, econômico, financeiro vai chegar até você. Quer dizer, quantas empresas quebraram e fecharam porque não conseguiram antecipar a perda do seu principal cliente? E isso, dentro da liderança, é inadmissível, porque um líder precisa ter visão, né? Ter visão sistêmica, ter visão de futuro. Então, uma pessoa que realmente Temos que ir para essa direção, pessoal. Olha, o mercado hoje não está querendo saber só de leilão de preços. A gente tem que trazer mais bagagem para os nossos clientes. Deem assessorias mais poderosas para os clientes. Liguem perguntando como é que está a experiência. Recomende profissionais. Quer dizer, como é que eu vou ser uma pessoa de pós-venda habilidoso se eu não presto atenção no meu cliente, que é um prestador de serviço? A Tintel recomenda profissionais da pintura que estão entregando serviços, por exemplo, de efeito decorativo, equipes de pintura, que são CNPJs de pintura, caras têm 30 anos que servem em Tumbiara para as diversas obras de maior complexidade possível. Quer dizer, eu como um vendedor de carreira não consigo perceber que aquela equipe que eu atendo tem habilidade para resolver uma dor de um cliente meu e não tenho coragem de recomendar esse profissional para esse cliente. Por quê? Porque eu trabalho para me manter e dá trabalho entregar valor. Com certeza. É uma frase até para pensar, né? Dá trabalho entregar valor. Exatamente. Então é por isso que quando você vê que você está de frente, você como cliente entra numa empresa e percebe que ali há uma equipe que entrega valor agregado, você percebe a experiência de atendimento completamente diferente. O consumo, o atendimento, o ato da compra, o ato de receber, de agradecer a venda, ou de relatar um problema, que não são só flores. Existe uma equipe técnica para poder tentar entender a fundo por que aquele cliente teve aquele problema com aquele produto. Foi um erro de mão de obra, a gente vai estabelecer um campo de guerra contra um profissional ou vai assumir os calos e os espinhos da nossa profissão, vai a fundo no entendimento técnico e dá o suporte para o cliente. Ele não quer saber se você vai botar a culpa no profissional ou no produto, ele quer saber se aquela empresa sabe solucionar o problema e dar o suporte que é necessário. Com certeza. Vitor, você me trouxe uma coisa que eu acho bem interessante, que é a dor de muitos empresários. Lá no início da nossa conversa, você falou de realmente estar no operacional juntamente com a sua equipe para poder entender todos os processos e conseguir reestruturar a empresa para que ela possa expandir, né? Como foi para você sair desse operacional? Você vê que ainda está lá operacional, estratégico, operacional. Como que foi isso para você? Bom, quando estava entrando no 3º para o 4º ano, eu estava ficando muito exaurido dessa jornada de acumular demais essas funções. Eu comecei a denegrir muito a minha qualidade de vida, saúde. Vamos falar assim, que eu gastei muita juventude que eu tenho para poder entregar esse resultado muito à risca, né? Só que chega um ponto que o seu corpo começa a dar sinais de que não vai aguentar muito tempo. E aí eu comecei a fazer um estudo muito profundo de como eu poderia estar descentralizando essas decisões para que a Tintel pudesse ser mais profissional nisso. Afinal, eu enfrento hoje lojas de rede, franquia, que são lojas muito bem estruturadas, eu precisava me comportar igual. Então, eu precisava me assimilar nisso. É um processo, Adriele, porque você não pode delegar coisas tão essenciais assim de forma irresponsável. E eu tenho uma margem muito pequena financeira de trabalho para aceitar certas falhas da equipe só porque eu estava otimista jogando para eles. Então, eu precisei acompanhar isso de perto. Eu fui fazendo treinamentos muito intensivos com a equipe, tentando formar uma equipe boa e fui aos poucos mexendo em processo. Eu reestruturei a reestruturação da Tintel Tintas em 10 etapas. Hoje nós estamos na 8ª etapa, que é a controladoria financeira. Então, quando eu estava na 2ª para a 3ª, que era o momento de eu definir a proposta de valor e escalar o time, os processos internos precisavam ser revistos. Então, a tomada de decisão, vou entrar com a nota fiscal. Quais são os procedimentos de escritório que deveriam ser feitos? Seja eu ou sejam outras pessoas. Quando você entende que são etapas de processos, você qualifica alguém para fazer de forma aceitável e bem feita, e não precisa necessariamente ser você.
Quando você toma consciência disso, mas faz a pesquisa, né? Entende a operação de que é uma ação do colaborador, mexe, pede junto ele assim, olha, vamos entender assim, ó, isso aqui você faz ou eu faço? Não, eu posso fazer. E começa a delegar, você treinando as pessoas no processo interno e desenhando ele bem feito, você consegue delegar com mais segurança. Não é irresponsável. Poxa, eu vi que para a entrada de nota fiscal e conferência desse material, eu precisava fazer isso e assado. São 3 etapas. Essas 3 etapas, eu treinando meu colaborador, ele consegue fazer e eu tenho só uma etapa de conferência no final, a confiança está estabelecida. Com certeza. Eu aprendi com uma gestora minha, que eu trabalhei no Outback, que ela falava assim, ó, não existe confiança, existe conferência. E eu acho que nós fazemos isso inconscientemente na vida pessoal e profissional o tempo todo. Se nós vivemos amizades, relacionamentos, casamentos, matrimônios, de maneira muito saudável, é sempre uma confiança que é sempre conferida. Você vê, olha só como eu posso confiar nesse colaborador, nesse orçamento difícil. Eu treinei, ensinei ele a fazer follow-ups bem assertivos e eu vou ver no final do túnel uma celebração de uma vitória, de uma conversão de venda maravilhosa. E você vê e confere e você celebra isso como algo que aconteceu, você tem algo que é fantástico. Você começa a ter uma equipe que você pode não só confiar, como pode acompanhar o resultado dela. E aí você vai delegando de uma maneira saudável como líder, porque você não está abrindo mão de uma parte importante para você. Você está realmente dividindo um projeto de sucesso com seus colaboradores, porque você viu o processo, você delegou, você acompanhou e não se isentou do papel de líder de conferir no final. Não é só fazer ele assumir a culpa, é distribuir a atenção das atividades e conferir de forma satisfatória. Com certeza. Eu trago muita questão da prestação de contas, porque eu acredito muito que o líder ele tem que sim ir para o operacional para que ele possa entender onde estão as falhas do processo, mas ao mesmo tempo, o tempo que ele fica no operacional pode ser prejudicial para a empresa. Então, no meu ponto de vista, o líder tem que estar onde realmente a empresa precisa dele naquele momento. A minha empresa precisa de mim nesse momento no financeiro. O líder vai ter equipe financeira. Se ele precisar descer, ir lá para o operacional, ele vai precisar descer e vai ter que ir. Não, minha equipe agora está precisando de dinheiro no comercial, estou com problema no comercial. Então vai ter que ir para o comercial, vai ter que entender o processo, se é no processo de atendimento, se é no follow-up, se é no pós-venda, ele vai ter que ir para o comercial para poder entender onde está a falha do processo e depois ele voltar para a parte estratégica, né? Então eu falo muito isso. Não é o líder estar no operacional, mas sim o tempo que ele fica no operacional que pode gerar um impacto negativo na empresa, né? Então isso faz total diferença. E um ponto aqui, Vitor Hugo, até para a gente poder fechar aqui com chave de ouro, o que você deixa para esses empresários com a sua bagagem aí, toda a sua vivência diante desse processo de reestruturação de uma empresa? Qual é a dica? Qual que é o caminho que você fala assim, gente, atentem-se a isso? Bom, se você está enfrentando uma concorrência que hoje você considera muito agressiva, o primeiro ponto é o que é que eles conseguem fazer tão bem que eu não consigo fazer? Você precisa ter um olhar mais assim criterioso para dentro da sua empresa e identificar uma possível proposta de valor muito diferenciada. Para você confiar nessa proposta de valor, você tem que estruturar todo o seu negócio em cima dela. Quer dizer, se eu não tenho na minha cidade um prestador de serviço, uma empresa que entrega um atendimento personalizado e atencioso, eu sou capaz de entregar isso? E se eu assumir que irei fazer um atendimento atencioso, qual que é o processo de incorporação, de implementação de um atendimento atencioso que eu preciso encarar? Eu preciso remunerar bem meus colaboradores? Preciso encarar uma jornada de constantes treinamentos? Preciso estar dentro da operação, ajudando eles, dando apoio a eles, porque eu sei fazer isso? Então, você tem que saber quais são os seus diferenciais. Eu tenho certeza que ali está a resposta das suas principais crises. E você precisa ter relacionamento comercial. Alguns colegas seus vão estar dando dicas de como que você pode ter sucesso naquilo. Para você ter uma ideia, só para exemplificar isso que eu estou falando, no meu 3º, 4º mês de Tintel Tintas, a gente chegou a ter uma ruptura com um contador vigente que tinha mais de 20 anos com a empresa. E eu não fui para um mais barato, eu fui para um mais caro. Era contrassenso, sendo que eu estava fazendo uns cortes muito profundos na empresa. Todo mundo me chamou de louco naquela época. Eu não tinha nem outras situações
curriculares que pudessem estar me dando aval para estar fazendo o que eu fiz. Mas se você pensar que o contador ele é a retaguarda fiscal da sua empresa e ela tem que ser bem executada, ali está a resposta da ação do líder que você precisa ter. Eu preciso mudar. E é uma parceria vitoriosa. E a parceria vitoriosa, uma boa consultoria, um bom time de treinamento que você contratou para fazer o treinamento do seu time, um analista financeiro que deu feedbacks de que a sua auditoria está fraca, que a forma com que você lida com o dinheiro, misturando CPF com CNPJ, está bagunçando suas finanças, atrapalhando seu conta a pagar, é um processo de contratei, ouvi o que eu precisava ouvir, implementei. É uma cíclica. Que é onde muitos empresários pecam, né? Na implementação. Às vezes tem o conhecimento, mas peca na hora de executar, que é o que eu falo. A estratégia, ela morre na execução. Não adianta você ter uma estratégia maravilhosa e na hora de você implantar aquela estratégia, você não colocar aquilo em prática, não executar. E principalmente, essa estratégia ela tem que ter curto, médio e longo prazo. Bacana. Se você tiver isso, você tem sucesso. Vitor, bate e volta. Uma palavra aí que define a sua jornada empreendedora. Disciplina. Sem ela, não teria chegado tão longe, porque tem vezes que você duvida de si mesmo, mas a disciplina fala, bom, você ainda está na metade, você ainda não tem respostas de que não vai dar certo. Bacana. E uma pessoa que te inspirou? Eu gosto muito do Flávio Augusto. Ele é um cara que me inspira demais. Eu gosto muito do perfil comedido dele. Ele não é um cara que ostenta todo o poder e autoridade, que embora tenha afins de como se fosse pisar nos demais, assim, cara, eu sou muito mais poderoso, rico, alguma coisa. Ele tem muito mais a agregar pelo propósito dele de educar o empreendedor. Você vê que ele sempre tem assim, o que eu posso te ajudar? Eu posso conversar com você, ele tem uma mensagem de incentivo, de carinho com o empreendedor, ao invés de simplesmente colocar uma discrepância de desigualdade entre nós. Ele nos une naquilo que é mais importante, que é vendas, valores, realmente foco total. E se todos nós, empreendedores, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, tivermos pessoas que possam nos inspirar a sermos cada vez mais determinados e focados, eu acho que dificilmente cenários políticos vão fazer a gente não ter excelentes números nas nossas empresas. Concordo plenamente. Foco e determinação faz total diferença. Vitor, gostaria de agradecer, o nosso tempo aqui já está encerrando, gostaria de agradecer imensamente a sua contribuição, uma jornada aí inspiradora, de muitos desafios, e mostrando também, tenho certeza que quem está aí nos ouvindo, nos assistindo, teve grandes aprendizados com toda a sua trajetória aí de reestruturação e que inclusive inspira muitas outras pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? E eu sou super acessível, pessoal. Quem quiser conversar comigo, trocar uma ideia, de maneiras que você gostaria de implementar na sua empresa alguma coisa que você ouviu aqui, eu tenho certeza que a Adriele e eu ficaremos muito felizes de poder te ajudar. Nós temos aí realmente interesse em ver você prosperando. Muito bom. E, gente, o Vitor vai estar com a gente também no programa Avance Qualifica. Vocês já devem ter visto lá no perfil da Avance que estamos aí com um programa de desenvolvimento e capacitação profissional com pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma pessoa. Começando ali desde a inteligência emocional, né, até mesmo a parte de comunicação, parte de vendas, parte estratégica e chegando no marketing, inovação e também aquele detalhe extremamente importante que é a parte das finanças pessoais. Então, quem ainda não conhece o nosso programa de qualificação profissional, não fiquem de fora, porque já inicia dia 13 de agosto, tá? Fica aí o convite para você qualificar todo o seu time, se qualificar também e fazer a diferença no mercado de trabalho. Pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês que estão aí no YouTube nos assistindo. Aproveite e se inscreva no nosso canal. É extremamente importante para que você não fique de fora e que não perca nenhum conteúdo aqui do Avance Podcast. E você também que está aí no Spotify nos ouvindo, passa a seguir a nossa página. Segue também a página do Instagram. E eu vou deixar os arroba dos nossos patrocinadores para que vocês possam ir conhecer essas empresas que têm feito tanta diferença aí no mercado. A Cowboys Stores, a GR Mix e a Light Clean.
E mais uma vez, muito obrigado, Vitor Hugo, e muito obrigada a todos vocês, empresários, empreendedores que estão aí no mercado buscando crescer, desenvolver, aprimorar e buscar aí resultados diferentes para a sua vida e da vida dos seus colaboradores, também buscando as realizações dos sonhos de vocês. Satisfação e mais uma vez, Adriele Ferreira com vocês no Avance Podcast.